Acho que agora vai dar certo. Pronto. Então, obrigado a todos e todas por participarem de mais uma live. Na verdade, mais um momento aí que a gente debate a educação escolar. Nesse caso, a gente fez uma viagem sem sair de casa, que é uma viagem para Moçambique. Aliás, a gente já foi a Moçambique algumas vezes, mas voltamos a Moçambique, dessa vez para discutir a educação de adultos na sala de aula. A todos os convidados, ao longo de algumas semanas, nós temos um trabalho em que a gente vem conversando com professores da sala de aula. Quando a gente fala de educação de adultos, é sempre importante entender não só das políticas de educação, como a gente tem feito, conversando inclusive com ex-ministro, com secretários de educação, mas é importante trabalhar exatamente com aquele que faz com que a política ela tenha sentido, faz com que a educação aconteça, e esse alguém nada mais é do que o professor. Então, na semana passada, na nossa última live, nós tivemos, então, o prazer de conversar com duas professoras daqui do estado de Ceará, e que puderam trabalhar conosco a realidade, então, dessa sala de aula. Já estou vendo aqui que a Maria conseguiu chegar. Maria, foi o atraso no voo. Muito prazer. Mas, não, acho que a Maria não entrou. Enfim, mas o Mário está aqui, e enquanto isso, se ela conseguir entrar, vai ser ótimo. E então, hoje, nós resolvemos então fazer um trabalho exatamente de conversar com professores, dessa vez que atuam na educação de adultos em Moçambique. Um horário diferenciado, porque em Moçambique tem uma diferença de 5 horas, né? Então, já estamos falando aí de 19 horas em Moçambique, no Brasil, 14 horas. Então, eu tenho o prazer de conversar com o professor Mário Jorge Cipriano. A professora Maria Armanda Alberto ainda vai entrar, né? Se Deus quiser, ela vai conseguir chegar. Mas nós vamos, então, conhecer um pouco desse espaço da sala de aula. Diga-se de passagem, temos até algumas imagens para conhecer por dentro da educação de adultos no país, nesse caso é Moçambique. Quero lembrar também que na semana passada, eu e a professora Isabel Orquiz, que está na sala, tivemos também um imenso prazer de conversar com o chefe distrital, com o professor Zeca Carlos Félix. Não sei se o professor Mário conhece. Ele é chefe distrital da província de Sofala, ele atua no distrito de Xemba. Isso, se não me falha a memória, distrito de Xemba. E foi muito interessante ele também poder contar sobre a experiência dele como um chefe distrital, que passa um pouco, sabe, Mário, passa um pouco pela ideia de supervisor escolar, né? A professora Isabel está aí, pode também me corrigir, mas a ideia é meio que fazer o trabalho de supervisão escolar. E agora a gente mergulha na sala de aula. Exatamente o que a gente fez com os professores brasileiros, a gente quer fazer também com vocês, nesse caso você, que tem muito a nos dizer a respeito dessa realidade. Eu recebi suas imagens, tive algumas dificuldades, mas, enfim, vai dar certo. Então, mais uma vez, meu muito obrigado. Deixa eu me apresentar, porque parece que todos me conhecem, mas pode ser que não. Eu sou o professor Luiz Carlos, sou professor da Unilab, da Universidade da Integração Internacional Luso-Afro-Brasileira. É uma universidade que atua com estudantes brasileiros, mas que mantém um convênio com os países africanos de língua portuguesa. Então, o trabalho que eu venho realizando, tanto nas manifestações culturais quanto na educação de adultos, passa por essas duas realidades, Brasil e África, e então, em particular, discutindo aí as questões que envolvem Moçambique, e agora a gente também está ligando aí a seta para Guiné-Bissau. Semana que vem nós teremos, inclusive, já um guinense que vai poder nos apresentar parte aí de tudo isso que a gente tem conversado. Então, hoje, eu trago para todos nós o professor Mário Jorge Cipriano. Professor, muito obrigado. Vou fazer uma breve apresentação. O professor Mário, que muito tem me atendido todas as vezes que eu mando mensagem, todos os socorros que eu peço, todas as dúvidas que eu quero tirar. Então, ele sempre foi muito simpático e sempre muito feliz, todas as colocações, áudios gravados. Então, meu muito obrigado. O professor Mário, ele é um professor da alfabetização e educação de adultos, é licenciado em ensino básico, tem especialização em administração e gestão da educação pela Universidade Pedagógica de Moçambique. Eis aí sua professora, que está sentada aí conosco. É também consultor independente. Então,
Professor Mário, enquanto a professora Maria não chega, então eu já começo pedindo para que você, né, que é tão jovem, eu vou falar você, para que você então possa se apresentar. Afinal, quem é Mário Cipriano? Fala um pouquinho da sua trajetória acadêmica e profissional até chegar na educação de adultos. Conta para a gente um pouco dessa sua trajetória, tá certo? Então, meu muito obrigado mais uma vez, obrigado a todos e todas. Depois eu coloco o canal do YouTube para vocês acompanharem todo o material que tem aí. Obrigado, Anderson, já até colocou. Tem um material muito legal para estudo. Então, com vocês, professor Mário Cipriano. Obrigado. Boa tarde, boa noite, gente, conforme o vosso horário, né? Para cá, do outro lado, já é boa noite, são 19 horas agora. Então, o professor Luiz já estava aí a colocar, estava me apresentar, dizendo que chama Mário Cipriano. Realmente, sou professor do ensino básico e atualmente trabalho na banca, não é? Eu não coloquei ali mesmo de propósito, porque não vai ao encontro daquilo que nós vamos aqui abordar hoje. Trabalho na banca, mas eu sou professor e faço trabalhos de consultoria também. Então, falar da minha trajetória acadêmica, eu vou começar mesmo pelo curso, não é? Eu formei na Universidade Pedagógica, não me deixa mentir a doutora Elsa, né? Ela foi minha professora e eu chamo ela, considero ela de mãe, porque é uma pessoa muito amável. E foi ela a pessoa que me incentivou a escrever, né? Foi ela que me ajudou a escrever e até hoje ela tem me dado muito apoio nas questões acadêmicas. Então, como é que eu chego na educação do adulto? Foi mesmo neste âmbito da escolarização, da formação, nesse caso, quando eu fazia a licenciatura de ensino básico. Em Moçambique, não é? A educação do adulto, ah, ela é dada como sendo a parte não integrante da educação formal, ou seja, quando se inicia o ano letivo, o que acontece? Eles procuram voluntários, pessoas que queiram fazer parte da educação do adulto. Foi nesse âmbito onde eu, enquanto estudante, eu tinha muitas dificuldades, né, a nível financeiro, mas também eu queria praticar. Né? Queria praticar, porque quando eu entrei na faculdade, eu nunca teria dado aula antes. Foi a minha primeira experiência, não é? Para dar aula. E apareceu essa oportunidade porque eu vivia perto de uma escola, a minha residência era perto de uma escola, e aí a direção convidou-me, até ele sabendo que eu já estava a estudar, estava fazendo universidade, convidou-me para fazer parte dos voluntários que queriam dar aula na educação de adultos. Mas, no entanto, o que acontece? Aqui em Moçambique, a educação de adulto, nós como educadores, se queremos dar aula, não é como provavelmente acontece em outros países, onde já tem alunos e os estudantes vão numa escola e dão. O que acontece é que foi a minha responsabilidade, antes de dar aula, foi a minha responsabilidade procurar esses alunos, não é? Procurar os alunos, aqueles que eram pessoas que queriam ou que têm vontade de aprender. Lembro-me que naquele ano foi em 2014, eu estava no segundo ano da universidade. O desafio foi o seguinte: eu tinha que procurar no mínimo 15 alunos, não é? Tinha que procurar no mínimo 15 alunos que eram voluntários para aderir à educação de adulto. E naquele momento eu fazia universidade, depois no final, as aulas geralmente aconteciam à noite, porque durante o dia eu não tinha espaço para isso. Então tinha que sair, ir no bairro, conversar com os adultos ou com pessoas que não fizeram parte, não fizeram ensino primário, porque nós aqui em Moçambique, a educação de adulto é equivalente ao ensino primário, não é? Então, a ideia era, enquanto
quando eu largava da faculdade, saí no bairro para procurar as pessoas que tinham vontade de aprender. No meu primeiro ano foi em 2014, como eu já teria referido. Fui no bairro, chamava-se Macuti, na cidade da Beira. Encontrei mais ou menos 18 alunos, não é? Numa primeira experiência. Foi daí que formei uma turma e aquela turma era do segundo ano, né? Porque alguma segunda, terceira classe, então tinha que ser segundo ano. E foi assim que eu comecei a dar aula, mas não agora, né? Foi em 2014. E foi assim mesmo. Foi assim que eu comecei a dar aula na educação de adultos. Eu não sei se consegue me ouvir agora. Estamos ouvindo Doutor sim. Luiz? Estamos sim. Ô, Mário, Exato. à medida até que você for falando, eu vou inserindo algumas imagens que você mandou, tá certo? Tá certo. Agora, Mário, nessa experiência que você teve lá com esses adultos, né, e a professora Isabel que esteve comigo nessa conversa com o chefe distrital, há muita semelhança com um programa que nós temos aqui no Brasil, né? O programa Brasil Alfabetizado também passa por essa ideia do professor na sua comunidade, buscar, então, aqueles que não têm escolaridade e têm o interesse. Né? Professora Isabel, me corrija se estiver falando errado, mas, Mário, a gente não tem muita ideia de como acontece essa educação escolar, né, no seu país. A gente sabe também que não Exato. acontece só em escola. A ideia é que você Exato. consiga mostrar para a gente as condições físicas. Como nós vamos mostrar uma imagem ou outra, fala para a gente como acontece, fala das condições físicas, né, das condições locais, de como acontece essa alfabetização e educação de adultos. Por favor. Doutor Luiz. Aqui em Moçambique, eu vou falar de uma forma geral. O Moçambique é um país, economicamente falando, pobre, né, que pertence ao terceiro mundo, e é predominado com pessoas linguisticamente falando diferentes. Né? Temos muitas culturas aqui diferentes, temos distritos com capacidades e realidades diferentes, então existem contextos diferentes. Em Moçambique, para além de zonas rurais, nós também temos zonas urbanas, não é? Então, o contexto de sala de aula aqui em Moçambique varia do lugar para lugar. No caso específico, na escola onde eu participei, não é? Para dar aula de educação de adulto, nós, a aula numa escola convencional, não é? Uma escola em que durante o dia os alunos usavam, então, no período pós-laboral, nesse caso, à noite, nós usávamos aquela sala para educar os adultos. Mas, conforme as imagens que eu mandei, existem realidades diferentes aqui em Moçambique. Eu conversei hoje mesmo com um educador e ele me mostrou algumas imagens, essas que eu enviei, onde alguns deles dão aula nas igrejas, outros ainda dão aulas embaixo da árvore, dependendo da realidade específica onde as aulas acontecem. Olha, aqui em Moçambique, na educação de adulto, ou a educação de adulto, especificamente, ela acontece em todos os lugares, ou melhor, acontece em todo o país, quer seja na cidade, quer seja no distrito, quer seja no posto administrativo, até nas zonas mais recônditas, a educação de adulto acontece. Então, dependendo da realidade de lá, ela tende a acontecer, porque a educação de adulto aqui em Moçambique, olha que nós aqui nos sim, Mário, não estranha não, é porque está sendo colocada a imagem, tá? eu estava a dizer que em Moçambique nós não chamamos de EJA, né? Nós não chamamos de educação de jovens de adulto, como vocês chamam de EJA, nós chamamos de AEA, né? Educação de alfabetização e educação de adulto.
a ideia de alfabetização visa a responder aquilo que é o objetivo, né, que nós aderimos ao objetivo da Unesco, assim como o objetivo da Unicef, que falam de educação para todos. Ou seja, a ideia de alfabetização, não é, aqui em Moçambique, é porque o nosso país é um dos países onde a taxa de alfabetização é muito alta. Então, o que Moçambique, o que o governo fez? Eles aderiram a política ou ao objetivo da Unesco, que é a educação para todos, onde, antes de eu avançar, eu quero aqui dizer que essa taxa que nós temos, que é muito significativa de alfabetização, a maioria das pessoas analfabetas em Moçambique são adultos. Daí a necessidade de haver educação de adultos. Por que a maioria das pessoas analfabetas são adultos? Porque o nosso país é um país em que passou por muitas dificuldades, não é? Nós ficamos independentes em 1975, depois de 1975, houve a guerra civil, que acabou em 92. Então, nesse período todo, de cerca de 26 anos, muitas pessoas, muitos jovens, ficaram sem educação, porque refugiavam-se às matas, então ficaram sem acesso à educação. Daí que, depois, não é, da guerra, não é, já agora, feitos os estudos, descobriram que a taxa de analfabetismo é muito alta. Por isso que nós aderimos a esses objetivos da Unesco, assim como da Unicef, que é a educação para todos. Para que a educação seja abrangente e para todos, aqui em Moçambique, o governo, então, viu a necessidade de elaborar esse subsistema, que não necessariamente é um subsistema que tem professores formados, como outros subsistemas, como eu disse, eu entrei na educação de adulto, não entrei com nenhuma formação, não é? Eu não tinha formação na época, era apenas um estudante, e na época, na escola onde eu lecionava, também tinha outras pessoas que apenas tinham 10ª classe, outros tinham 12º ano. Ou seja, a educação de adultos em Moçambique é lecionada por voluntários, não por pessoas formadas, embora haja pessoas formadas. Existem, sim, senhora, pessoas formadas, existem pessoas que fazem esses cursos, mas por causa das condições do próprio país, das políticas que não olham a educação de adulto como sendo algo meramente importante, que é igual ao ensino primário, porque a educação de adulto é igual ao ensino primário, talvez por causa disso, ou mesmo, não sei por quê, por causa de falta de políticas boas que visam olhar a educação de adulto como sendo a parte integrante do sistema educativo formal. Então, as salas de aulas, como perguntou aqui, como é que é o contexto físico das salas de aulas? As salas de aulas variam de local para local. Há quem dá aula debaixo da árvore, aqueles que querem dar aula de dia, principalmente, né, no período letivo, tendo em conta que não existem escolas propriamente ditas para a educação do adulto, então, alguns colaboram com igrejas, não existem igrejas que dão acesso para que as pessoas usem as suas igrejas para darem aula. Existem outras, né, organizações não governamentais que também dão acesso, alguns também dão aula nas garagens, há quem dê aula também na casa de alguém. Eu conversei com o educador há pouco dia, ele disse: eu, quando comecei a dar aula de educação de adulto, eu dava aula na casa de alguém, ou seja, na casa de um educando, alguém que estava aí a estudar, e ele disse: eu tenho uma sala aqui que podemos usar, e ali sentaram e começaram a dar aula. É assim como acontece a educação de adulto aqui no nosso país. Professor Luiz, não sei se você consegue me ouvir. Ô, Mário, a gente sabe também que é um país muito jovem, né? Em termos de independência, a gente está falando de uma independência que aconteceu em 75, né? Então, a gente tem aí, com certeza, um contingente ainda muito grande desses que não puderam estudar por conta do período da guerra civil, né? Dos movimentos, né, de guerra que aconteceram. Então, a gente sabe muito bem que muito provavelmente a gente esteja falando de um contingente de pessoas na faixa etária de 40 anos, né, já deva ser aí o tempo estimado aí para que essa educação de adultos ela tenha aí um contingente grande de pessoas analfabetas ou com baixa escolarização,
né? E você consegue, então, falar para a gente quem são essas pessoas que estão nesses espaços de aula? Se Então, você pudesse o que apresentar, né, o perfil acontece? dessas pessoas, você conseguiria? O que acontece? Como eu disse, aqui no nosso país é composto por cidades, vilas e aldeias, não é? Sim, Então, ah, as cidades, geralmente, elas têm mais acesso à educação, diferentemente das zonas mais recônditas. Mesmo no contexto da guerra civil, no contexto da guerra de libertação, a guerra foi mais devastadora para pessoas que viviam longe da cidade. Não é? As certo. pessoas são essas pessoas que mais foram devastadas. E são essas pessoas que viram suas escolas sendo destruídas. São essas pessoas que ficaram sem condições para prosseguir com os estudos. Geralmente, naquela altura, as aulas aconteciam mais aqui na cidade. Por conta disso, o maior número de pessoas não alfabetizadas se encontram nas zonas mais recônditas. Eu conversei com, né, quando eu dava aula na educação de adulto, eu conversei com alguns dos meus estudantes, eu perguntei por que razão que vocês, com essa idade que vocês têm, ainda não fizeram ensino primário. E muitos deles responderam dizendo que ah, lá onde estavam não tinha acesso à educação. E para além de acesso à educação, o desemprego, não é? O desemprego também fez ou fazia com que as pessoas preferissem trabalhar cedo ao invés de ir na escola. As pessoas preferem sair para cultivar, não é? Como vocês chamam de fazer roça, puxar roça, qualquer coisa assim no Brasil. Nós chamamos de machamba. As pessoas aqui, os mais novos, preferem ir na machamba ao invés de ir à escola. O que acontece também é que, numa primeira fase, até hoje acontece nas escolas primárias, é normal que matriculem um considerado número de alunos, não é? Mas até o final do ano, principalmente nos meses de junho, julho, agosto e setembro, que é o período onde as pessoas começam a fazer machamba, aí muitos alunos tendem a abandonar a escola para ajudar os seus pais na machamba, o que faz com que a taxa de desistência escolar, não é, o abandono escolar seja elevado. E cada vez que eles abandonam a idade, tende a avançar. Tende a avançar. E em Moçambique, para alguém ingressar ao ensino primário ou terminar o ensino primário, ele tem de ter idade mínima de 16 anos. Depois de 16 anos, ele já não pode continuar no ensino primário. Então, por causa dessas desistências, por causa do abandono escolar, nesse caso, e por causa da pobreza e da guerra, principalmente nas zonas mais recônditas, onde as pessoas sofrem mais, chega um período onde essas pessoas fazem uma migração, elas vão para a cidade. E quando chegam na cidade, elas compreendem que há uma necessidade de continuar a estudar, porque elas veem que as oportunidades atualmente aparecem mais quando as pessoas têm diploma. Não é? Aqui no nosso país, em Moçambique, já, para você ter uma oportunidade, ou melhor, o diploma faz distanciamento entre os que têm e os que não têm oportunidades para trabalhar. Então, essas pessoas, quando saem do distrito ou das zonas mais recônditas para a cidade, elas compreendem que há uma necessidade de estudar. E a idade delas, já que não podem, eles ainda não podem fazer o ensino primário com crianças de 7, 8, 9 anos, acabam aderindo à educação de adulto, não é? Acabam aderindo à educação de adulto, e são essas oportunidades, nós como educadores, que nós temos de, né, vamos nas zonas, nós sensibilizamos as pessoas, elas aceitam e, oportunamente, se formam depois de fazer a educação de adulto, porque o que acontece é que a educação de adulto dá acesso direto ao ensino secundário, ou seja, depois de fazer o primeiro, segundo, terceiro ano, elas vão diretamente para a sexta classe, não é? Diferentemente do ensino primário, que vai do primeiro até sétimo ano, a educação de adulto, agora em Moçambique, só é feito em 2 anos. O primeiro ano não existe, começa por segundo ano, depois terceiro ano, e depois logo vai para sexto ano. Ou seja, em 2 anos,
a pessoa já faz a quinta classe, diferente das crianças que fazem 5 anos. Né? No terceiro ano ela vai fazer a sexta, depois vai a sétima classe, e daí vai fazer a oitava classe junto já agora com a educação formal. A educação de adulto em Moçambique termina no segundo ano. Aliás, sim, tem segundo e terceiro ano, já não tem o primeiro ano agora. Né? É nesse contexto que acontece a educação de adulto em Moçambique. Professor Luiz. Mário, depois que ele, o sétimo ano, né, que faz parte do ciclo do ensino básico, não é isso? Então, a educação de adultos ela acontece, né, até o sétimo ano e depois ele ingressa na escola com os demais outros. Não é isso? Olha, professor, antes, a educação de adulto em Moçambique tinha primeiro, segundo e terceiro ano. Primeiro ano, antes, era equivalente à primeira e segunda classe, não é? Segundo ano era equivalente à quarta classe, onde o terceiro ano era equivalente à quinta classe. Atualmente, o Ministério da Educação viu a necessidade de eliminar o primeiro ano. O estudante entra logo no segundo ano. O segundo ano compreende primeira, segunda e terceira classe. Né? E o terceiro ano compreende a quinta classe. Então, se o aluno termina o segundo ano, ele já tem acesso direto à sexta classe, já da educação formal. Mas, por causa da idade que os alunos da educação de adulto têm, eles já não, mesmo fazendo parte da educação, do ensino básico formal, elas não podem estudar com as crianças. Aqui em Moçambique existe um período laboral, né? Nós chamamos de curso noturno, onde tem alunos da sexta e sétima classe. Aí já tem um professor formado, não é? Aí já tem material didático especializado, aí já é o Ministério da Educação que toma conta desses alunos, não é? Depois de fazer o terceiro ano, vão para a sexta fazem a sétima e depois já vão para a oitava. Ou seja, a educação de adulto é dada apenas em 2 anos, que é segundo e terceiro ano. Perfeito. Mário, nós já trouxemos aqui, né, a própria professora Elza e uma outra pesquisadora, e a discussão surgiu um pouco sobre a questão da questão de gênero na sala de aula. Quando você trabalhou com esses adultos, você também tinha essa questão? Ou seja, a presença maior era de mulheres e menos de homens? E um dos textos, né, que eu li mostram que os homens têm vergonha de sentarem nas mesmas classes, né, de adultos com mulheres. Quando você trabalhou na sala de aula, você via isso? Mais mulheres, menos homens, os homens com essa timidez para sentar junto às mulheres? É verdade, é verdade. O que acontece? Eu tive experiência na cidade, não é? Eu dei aula na cidade, na educação de adulto, e verdadeiramente falando, a maioria dos alunos eram mulheres. Isso porque no nosso país, Moçambique, as mulheres é que parecem ser mais ativas economicamente falando agora. As mulheres é que vão mais à guerra. As mulheres é que estão a lutar para vencer as questões econômicas. Então, as mulheres que vão ao mercado, fazem negócios, vendem tomates, vendem carvão, vendem aquilo. Os homens, muitas das vezes, têm receio de fazer isso. Então, as mulheres, por causa dessa questão toda de fazer negócio, eles sentem a necessidade de estudarem mais, porque eles sabem que se eles estudarem, vão ter capacidade de fazer mais nos seus negócios. Não é? Daí que a maioria dos alunos, na minha sala de aula, também era mulher, mesmo por causa dessa questão toda. Ali apareciam mulheres que elas tinham muito dinheiro, elas conhecem dinheiro, elas sabem dar troco, mas quando chegassem no contexto da sala de aula, quando você desse, dizer, uma questão matemática, por exemplo, de subtração, adição, elas tinham dificuldade de integração no contexto real da sala de aula. Mas no mercado, né, onde elas trabalham, elas tinham capacidade excepcional de atender sua clientela e fazer sucesso.
Então, por conta dessa situação toda, e até porque os seus filhos também, não é? Porque os filhos dessas senhoras já estudam e elas pagam, né, nas escolas, tanto particulares assim como públicas. Os filhos que eles nasceram já sabiam ler e escrever, então elas têm essa necessidade também de saberem ler e escrever para, né, aderir àquilo que é o contexto atual da economia. Então, os homens, como o professor Luiz bem disse, assim como a doutora Elsa disse, tem muito disso de vergonha. Os homens preferem, não é, ficar em casa e aderirem a outros contextos da vida para além de efetivamente entrar na educação de adultos. Não é? E olha que, mesmo que quer dizer, na minha sala de aula, por exemplo, tinha poucos homens e muitas mulheres. Uma coisa engraçada acontecia. Na maioria das vezes, no final do ano, nós começávamos com um número e terminava com outro número, quer dizer, um número muito inferior. Por quê? Porque as mulheres, para além de serem muito ativas e querem fazerem parte, são elas também as que facilmente desistem. Ou seja, o pouco número de homens que nós tínhamos na sala de aula era o mesmo número de homens que terminava, né, a questão letiva. E as mulheres, muitas delas têm a coragem de começar, mas muitas delas desistiam por vários motivos. Outras desistiam porque chegava um tempo, como eu disse, preferiam deixar para ir a Machamba, mesmo por questões econômicas financeiras. Outras porque sentiam necessidade, quando, por exemplo, ficassem grávidas, preferiam abandonar. Outras ainda porque os seus maridos já, quer dizer, por questões mesmo de ciúme e outros contextos, acabavam proibindo, né, as suas esposas continuar frequentando a educação de adulto. Ou seja, em Moçambique, ah, no contexto da sala de aula, na minha sala de aula especificamente, a maior parte dos alunos que desistem na educação de adultos são mulheres, embora sejam elas também o grupo maior que fazem parte da mesma. Professor Luiz? Oi, eu gostaria de subsidiar um bocadinho, pode ser, Luiz? Olá, professora Elza, claro. Olha, eu estou muito satisfeita ver o meu ex-estudante falando, não é uma boa abordagem, realmente que ele está falando de uma experiência já vivida, não é? Então, querendo subsidiar essa última parte, né, do Mário, realmente que as mulheres são ativas, mas nós temos aqui são os valores culturais, não é? Que impede a mulher a estar na escola na idade certa. Eu até naquela última fala também tinha dito, porque uma mulher é deixada ir à escola quando consegue fazer os seus deveres domésticos. Por não terminar esse dever doméstico, ela não pode ir à escola. Por isso que na educação de adulto a gente vê muita mulher, porque essas na altura, na idade escolar, não conseguiram participar por vários motivos, como o Mário também dizia, não é? Que impedia. E aí eles acabam se engrenando na educação de adulto. Para o quê? Como ele dizia, para saber, eles sabem dar troco, mas eles querem assinar, eles querem ler, eles querem escrever, porque eles são ativas, não é? Mas em algum momento também eles não conseguem terminar a escola, mesmo a educação de adulto, porque quando chega aquele momento, claro que tem que ir a Machamba, tem que cuidar da criança, e também em algumas sociedades são zombadas. Por que tu tens que ir à escola? Você é mulher, você tem que... Por que você tem que deixar a tua mulher ir à escola? Tu não sabe que vai arranjar outro homem? Então, tem muito impedimento por volta de mulher cá em Moçambique, não é? Apesar que agora existe dito empoderamento da mulher, mas ainda estamos muito longe, porque não temos assim muito poder de decisão, não é? Ainda os homens continuam mandando. Por isso, quando tem assim um número maior de mulheres na sala de aula e poucos homens, aqueles homens conseguem chegar até ao fim. E quando vão no ano seguinte, até eles podem continuar, mas a mulher já não. A mulher vai chegar num período que desiste mesmo, porque tem que ir a Machamba, porque tem que coletar, porque tem que fazer aquilo. Então, ela acaba desistindo. Ou começa a haver aquele absentismo. Um dia aparece, outro não aparece, assim sucessivamente.
Então, exatamente. Então, dizer que essa fala de Mário é muito importante, né? Ele fala aquilo que ele viveu no terreno. Era isso que eu tinha que acrescentar. Até também tem uma outra parte que ele disse, quando termina o terceiro ano, entram na sexta classe à noite. Porque aquele não é uma turma só formada para aquele. Eles juntam-se até com as crianças. Os outros também que têm a idade que não conseguiram ter vaga de dia, estudam à noite, eles são juntados na mesma sala. Adultos e aqueles outros Exato. meninos que não tiveram espaço para estudar de dia. Eles estudam todos juntos. Mas a coisa mais importante, eles não têm o receio de sentir adulto ou outro de criança, não. Os professores ainda têm usado uma boa metodologia. Eles enquadram formando trabalhos de grupo todos juntos. Não é? Nunca formam grupos assim só de adultos. Eles fazem uma mistura de adultos e os mais novos formam grupos na sala de aula para não haver uma divergência, não é? Então, eles juntam assim. Eu também pude ver na altura do estágio, né? Do estágio, quando lá fui perceber, fui ver e também acompanhei alguns trabalhos com eles. Obrigada, Luiz. Entendi, professora Elza. Eu que agradeço de montão. Mário, nós estamos com dificuldade com imagem. Eu também não estou conseguindo colocar as imagens, foram belíssimas. Mas vamos ver se até o final a gente consegue. A professora Isabel, ela também quer participar, fazendo algum comentário ou alguma questão. Professora Isabel? Boa tarde, está me ouvindo? Certo? Boa tarde, professor Cipriano, Mário Cipriano. Alegria em conhecê-lo. Certo, professor? Professora Elza, um abraço. Nós conversamos, aliás, com o professor Zé Carlos, né, na semana passada, e ele comentou um pouquinho sobre essa questão de como são realizadas as aulas, né, em turmas de EJA, de Educação de Jovens e Adultos. Eu já trabalhei aqui no Brasil num programa chamado Alfabetização Solidária, certo? Direcionado para pessoas adultas, né? E eu achei muito interessante que tem uma grande semelhança em relação à metodologia de como o trabalho, as aulas se desenvolvem, né? Iniciando pela própria questão de que é o professor que tem que formar a turma, fazer matrícula dos alunos e se responsabilizar, né, pelo ensino do seu alunado, certo? E eu achei interessante, professor, quando o senhor falou sobre essa diferença de realidades, né, nas cidades, nas aldeias e nos distritos, certo? E aí destacou a questão da mulher, enquanto gênero feminino, que a mulher da cidade, ela consegue se destacar mais nos seus estudos, né? Ela estuda mais e ela tem uma desenvoltura maior para as questões comerciais, certo? E aí, a minha questão, eu acho que até foi contemplada um pouquinho pela fala da professora Elza. Quando a mulher ela tem maior, vamos dizer assim, domínio financeiro, maior ganho financeiro em relação ao seu marido, isso significa que ela também tem uma ascensão social, ela tem um respeito maior por parte do marido, ou é como a professora Elza, acho que comentou rapidamente, né? Ela continua sendo submissa ao seu marido. Como é que é essa relação da escolarização e do retorno financeiro da mulher no seio familiar e social? Você se entendeu? Professor Mário? Pois não, então. Eu estou agora com a palavra. Então, eu posso responder já? Pode sim. Então, é a professora Isabel, não é? Professora Isabel, no contexto moçambicano, não é? Nós aqui em Moçambique temos, como eu dizia antes, temos culturas diferentes, temos pessoas de diferentes culturas, temos famílias matrilineares
temos famílias patrilineares. Famílias matrilineares são aquelas onde a mulher tem domínio sobre a casa. E famílias patrilineares são aquelas que o marido é que tem domínio, ele que dá sobrenome, ele que faz tudo em casa, ele que é o cabeça da casa. Mas essa questão econômica também tende a influenciar de algumas vezes. Mas por questões tradicionais, né, por questões tradicionais, o nosso país, muitas das vezes, olha o homem como sendo a cabeça. Embora a mulher estude, embora a mulher tenha a capacidade financeira, né, muito grande, ela continua sendo mulher. Ela toma decisões, ela participa nas decisões, mas nunca excessivamente, não é? Nunca como sendo o tal cabeça da casa, mesmo por questões da nossa cultura. Nós olhamos o homem, quer dizer, a maioria da nossa cultura é assim, o homem é como se fosse o cabeça da casa. Então, essa questão da educação, né? Quando a mulher ela trabalha, se forma ou, né, tem a capacidade financeira diferente daquelas mulheres que não têm essa capacidade financeira, isso de alguma forma faz diferença com aquela mulher que não teve acesso à educação. Não é? Nós fazendo uma comparação, vamos notar que a mulher escolarizada em Moçambique, ela é que tem mais capacidade de participar nas decisões, não é? da sua família, da sua vida, e mesmo nas questões laborais, nas questões de tomar a decisão para ambos, ou para vários aspectos, não para vários aspectos. Então, as mulheres não escolarizadas são mais submissas, porque elas são educadas que o lar, né, é o lugar onde, como posso dizer isso? Vê o marido como se fosse um pai, onde o marido pode fazer e desfazer isso, porque ela, quando não tem dinheiro, ela não tem a formação, fica dependente do marido. E muitas das vezes isso acontece. E é um dos fatores decisivos que faz com que muitas mulheres não estudem, porque subentende-se que quanto mais escolarizada a mulher, ela pode tomar decisões na família. E de alguma forma isso acaba ferindo que é a questão cultural, né, do nosso país, principalmente nas zonas mais recônditas. Mas já agora, por causa da mídia, né, por causa desse empoderamento da mulher, por causa do próprio governo, das políticas, né, do nosso país, onde as mulheres são colocadas nos lugares mais altos. Temos deputados, temos deputadas, temos ministras, temos governadores mulheres. Então, essas acabam sendo como um espelho, onde, por meio delas, muitas moças são incentivadas também a participarem na educação, a se formarem e a serem tomadores de decisões, tanto na sua vida particular, assim como na vida social. Não é? Mas, respondendo diretamente à sua pergunta, é isso. Mulher não muito escolarizada interessante, né? toma menos decisões na sua família do que a mulher escolarizada no nosso. Sim. O quanto é interessante, né, a gente entender a educação como libertação, né? Quer dizer, à medida que você passa a se escolarizar, passa a ter conhecimento, esse conhecimento é capaz de fazer refletir sobre suas próprias condições de vida e modificá-la, né? Quer dizer, modificá-la, seja para permanecer ainda assim nessa mesma prática e dessa vez consciente, seja para modificar no sentido outro mesmo, dar um outro rumo à vida. Isso é Paulo Freire, né, a todo momento. Professor Isabel, quer comentar uma coisa? Sim, eu acho interessante justamente essa questão, né, do respeito que a mulher ela também acaba adquirindo, claro que com muito esforço, né, em virtude da necessidade que ela vai ter que lutar por muitas coisas no decorrer de sua formação, né? E aí, outra questão agora que eu gostaria de estar apresentando é sobre as políticas públicas de governo para a educação de jovens e adultos, né? Se existem e como elas são aplicadas nesses diferentes contextos, certo? Tendo em vista que nós temos uma realidade na cidade, na aldeia e no distrito. Como é que se trabalha essa questão da legalização, né,
do processo de escolarização da pessoa adulta, certo? O próprio processo de formação do educador para a AE, né? Aí é AE, não é EJA, né? EJA é aqui, certo? Educação e educação da adulta. AEA, desculpa. Exato. Né? Pode responder, professor. Compreendeu? Então, sim, eu compreendi, mas não muito. Poderia. Isabel, acho que ele pede para A você professora refazer. Isabel perguntou. Ah, sim, A desculpa. professora Isabel. Sim, eu vou perguntar A professora novamente. Isabel perguntava. Sobre a Pode. questão de políticas públicas. Existem políticas públicas voltadas para o processo de escolarização de pessoas adultas? Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos o Plano Nacional de Educação, né? Ele prevê a oferta, o acesso e a oferta ao ensino de EJA, que EJA aqui para nós é uma modalidade de ensino, certo? Então, como é que o governo moçambicano trata essa questão? Né? Nós também temos a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né? Que é outra lei, a lei maior, podemos dizer, no Estado brasileiro, que determina, né, orienta para os trabalhos a serem desenvolvidos com a educação de jovens e adultos, certo? Temos outros documentos oficiais também. Vocês possuem essa legislação, né, que orienta para a prática da educação de jovens e adultos, que orienta também para o processo de formação de educadores? Ou isso fica assim mais a critério das províncias, né, Luiz Carlos? Como se dá isso? Se fica à mercê dos distritos, né? Distritos, exato. Obrigada. Certo. Eu sei, já percebi a questão. Então, a professora Isabel, no nosso país existem, sim, políticas públicas voltadas à educação do adulto. Nós temos aqui o plano estratégico do Ministério da Educação, que de 5 em 5 anos é renovado. Temos agora já o 2016, 2020, e temos também a Lei do Sistema Nacional de Educação, que é a Lei 6/92, não é? E temos vários documentos que estão voltados ao sistema de educação de adultos. Mas o que acontece é que esses documentos, todos eles são unânimes a dizer que a educação de adulto não é parte integrante da educação formal. Ou seja, a educação do adulto não tem aquele peso e outros subsistemas têm. Existem, sim, políticas de formação de educador de adulto. Até nós aqui temos Guiné, não é? A professora Maria, que também é uma das convidadas de hoje, ela teve uma formação específica para educar adultos. Mas o que acontece, professora Isabel, é que, mesmo no ensino superior, nós temos um curso, não é, que, na Universidade Pedagógica, que é Ciência da Educação com habilitações em Educação de Adulto. Ou seja, são pessoas que têm especialidade para trabalhar com adultos. O que acontece é que essas pessoas formadas para a educação de adultos acabam dando aula no ensino primário. Não é? Existe a vontade política, mas não existe realidade política. Realidade política. Existe no papel escrito, existem documentos escritos, existem pessoas formadas para o efeito, mas a efetivação, não é? Já não acontece. Nós, quando vamos, tanto na cidade assim como nos distritos, encontramos educadores de adultos, pessoas voluntárias, não necessariamente aquelas pessoas formadas para o efeito. Não é? Eu, por exemplo, fui uma das pessoas que deu aula na educação de adulto, mas não significava que lá não tinha pessoas para o efeito. Existiam lá, na beira, pessoas formadas tanto para o curso, no curso técnico, no curso médio, né, de 10ª classe mais um, assim como de ensino superior, mas não me lembro de nenhuma vez só sequer em que apareceram lá estagiários para virem, por exemplo, a ver como acontece no terreno. Essas pessoas que fazem os cursos de educação de adulto
fazem o estágio no ensino primário. Ou seja, há uma discrepância entre o que está escrito e o que acontece relativamente à educação de adulto aqui no nosso país, não é? É por aí, professora Isabel. Olha, realmente o que o Mário disse é verdade. E nós temos técnicos provinciais, temos tudo, mas em algum momento eles nem fazem supervisão. Mesmo a altura assim, do exame não acontece assim todos ao mesmo tempo. Essa política, sim, senhora, existe, por isso também que existe um material de dados que as pessoas seguem, mas não há efetivação, não há um acompanhamento, não é? O acompanhamento não existe. A Certo. única coisa que acontece, como é que é? Eu disse certo, estou lhe ouvindo. Sim, sim, sim. Eu até, por acaso, quando estava a desenvolver aquele projeto de extensão, eu fui à direção provincial, fui me encontrar com o técnico provincial. Ele, a única coisa que fez foi de dar o material didático. Vamos ao tema, nós convidamos. Ele não foi, não. Tem supervisores em todo canto, mas eles não se fazem presente, porque a educação de adulto, como dizia Mário, muita gente não dá assim muita relevância, não é? Não dá muita relevância. Basta um ser voluntário com 7ª classe, eles conseguem, quer dizer, esse que é voluntário, né, que vai ser o professor, não é alguém qualificado. Como dizia o Mário, nós temos pessoas qualificadas, não é? De básicos, de médios, disso, nível superior, mas ninguém aceita ir dar aula aos adultos, porque não é um trabalho de elite, né? Porque não tem salário, só tem um subsídio. Sim, mas a política existe e tem dia que se comemora até, não é? Comemora-se, quando é dia da comemoração você vai ver muitos chefes a falar, mas vamos lá ver o terreno, o que eles fazem, qual é o incentivo que eles dão àquelas pessoas? Não existe, não existe mesmo. Porque se tivesse a dar valor àquilo que são as políticas, tenho certeza que as pessoas teriam aquela força de ir querer trabalhar e trabalhar com o adulto, porque foi formado para o adulto, mas eles não fazem, não. Só vão os voluntários, até com 7ª classe, pode ensinar a um adulto. É isso que eu estou tentando. Professora Olha, Elsa, a falta de valorização. Oi, pode não, Isabel, pode falar. em relação a essas pessoas, né, que são postas para acompanhar, fiscalizar as atividades de ensino que são desenvolvidas, quando elas se negam a participar dessas atividades, né, não acontece nada, não há nenhum tipo de punição ou fiscalização mesmo em relação a isso, porque, na verdade, elas deixam os professores desenvolver seu próprio trabalho, né? Sem orientação, sem acompanhar. Como é que fica essa questão? Porque a gente tem toda a preocupação com questões metodológicas, né? Com questões didáticas, tem planejamento da aula e o resultado de todo o trabalho do professor, como é que é acompanhado? Né? Como é os procedimentos mesmo de avaliação dos alunos, como é que são orientados a serem realizados, né? Como é que se vê essa questão para vocês? O próprio Mário tinha um supervisor, Mário, que estava lá, enfim, vendo o seu trabalho, acompanhando o desempenho dos alunos. Nesse sentido, também tinha isso, e a professora Elza também tem esse conhecimento de que os técnicos, me parece que a própria Maria, né, que estará conosco amanhã, vai poder falar até sobre isso, que Maria é uma técnica distrital, se não me falha a memória. Então, o técnico está perto de vocês, controlando, acompanhando, avaliando? Olha, eu vou falar agora porque já vou entrar na aula. Mário, é só um momentinho. Eu prefiro falar agora porque já vou entrar na aula daqui a pouco. Olha, existem supervisores, existem supervisores criativos. Por exemplo, o Distrito de Marromé, onde nós fomos desenvolver aquele trabalho de extensão, tem um técnico muito ativo. Apesar de ele não capacitar, mas ele tem, quando vão pessoas para ir trabalhar nos seus centros, ele acompanha.
ela acompanha e fala, mas não tem um acompanhamento assim direto, vai muito mais por falta também de recursos, porque alguns centros são longínquos, requerem transporte, requerem aquilo, mas eles não têm as condições para tal. Né? Por exemplo, nós, quando fomos naquele distrito, tínhamos transporte, ele foi conosco e pediu para chegar num outro centro. E ele pediu para que pudessem integrar todos os alfabetizadores naquele grupo que nós estávamos a capacitar, para que pudessem se beneficiarem daquela capacitação dos métodos de como ensinar ao adulto. Não é? Ele disse que era um momento ímpar, tínhamos que ocupar todo o distrito, que pudéssemos usar, aliás, capacitar a todos alfabetizadores, não é? Aquilo foi a criatividade de cada distrito, porque às vezes ele é integrado no grupo de supervisão pedagógica, mas quando chega lá, ele não vai supervisar aquela que é a área de educação de adulto, também vai supervisar trabalhos de criança, do ensino básico, né? Do ensino básico. Eu me lembro, porque também sou formadora nacional de gênero HIV-Sida, quando nós íamos ao distrito do Marromeu, na Caia, íamos com o técnico provincial. Mas aquele técnico provincial, quando chegou lá, ele não conseguiu enxergar nenhum centro para ir se encontrar com os alunos. Ele chamou o representante do distrito, que reuniu com ele. Ele não foi ver a realidade. Viver é louco. Ele não foi, não. Terminou na cidade. Por mim, se eu fosse o coordenador responsável provincial, eu andaria centro por centro e também iria apoiar em metodologia a essas pessoas que têm a 7ª classe, que nunca deram aula, mas eles estão adaptando porque querem aquele subsídio. Não é? Mas encontra outros distritos também que têm alguns ativos, até diretor das escolas, onde tem centro, o diretor da escola até ensinam aqueles já planificar, mas eles não são de educação adulta, mas eles se lidam com as crianças, né? Do ensino normal, não é por dizer isso, regular, se lá normal, posso dizer isso, mas eles já ensinam. Eu me lembro daqueles meninos que nós deixamos lá como alfabetizadores, quando tivessem dificuldade com planificar, ele ajudava, até dava material didático para o seu uso. Aquilo depende de criatividade de cada escola ou de cada distrito. A experiência da cidade sobre a educação de adultos, não sei, talvez que Mário fale, mas do distrito, isso que eu pude vivenciar. Obrigada. Obrigado, Siraelza. Professor Mário, uma palavra. Então, geralmente, no contexto da educação de adulto, nas cidades, para o meu caso específico, foi muito difícil. Isso porque eu tive como é que eu primeiro tenho que contar como é que eu chego na educação de adulto. Eu chego lá porque tinha necessidade primeiro de ter experiência em como dar aula, segundo porque precisava do pouco do subsídio que eles poderiam me dar para sustentar os meus estudos na época. Mas o que acontece é que eu chego lá porque alguém me convidou, alguém que já estava a dar aula na educação de adulto, mas acabou tendo uma outra oportunidade. Ou seja, aqui em Moçambique, os educadores de adultos não permanecem, ou dificilmente permanecem nas salas de aula. O que acontece muitas das vezes é que, às vezes, quem desiste não é o aluno, é o próprio educador de adulto. Né? Tem vezes em que os alunos continuam a querer participar nas aulas, mas o educador já não está lá. Isso por quê? Porque este educador ele não tem sido dado o valor devido para permanecer, não é, na sala de aula, mesmo por causa das condições, quer seja de assistência, quer seja questões salariais e outros fatores que podem influenciar. Então, eu cheguei lá a convite de alguém que estava a dar aula e acabou abandonando. Isso porque já acabou encontrando uma outra oportunidade que poderia sustentar a vida deles. Olha que a pessoa que eu substituí era adulto, tinha filhos, tinha esposa, mas não tinha salário. Não é? E ele preferiu abandonar aquilo para procurar algo que pudesse dar um sustento. Eu fiquei com a turma. No ano seguinte, quando eu procurei a minha própria turma, não me lembro de nenhuma vez que eu fui supervisionado, não é? Era da minha responsabilidade procurar alunos, fazer turma,
e fazer chegar a informação ao serviço distrital, né, da educação. Ou seja, os educadores fazem tudo ao seu critério, não é? E eu também nem tive a capacitação, né, favorável para a educação do adulto. Era só, tenho a 10ª classe, estou a fazer ensino superior, fiz um CV que eles receberam ali e comecei a trabalhar. Eles só apareceram, me lembro que apareceram quando foi o tempo de exame, não é? No tempo de exame eles aparecem, sim senhor, porque tendem a avaliar, eles querem ver os números, os números é que mais contam aqui, né? Querem ver que no final do ano, nessa turma, passaram um número X, o relatório bem bonitinho e tudo, nós entregamos, e que era mais importante, mas a questão do acompanhamento, formação, supervisão, não acontecia. Isto na cidade, não quero nem imaginar o que acontece, né, nas zonas mais recônditas, onde o acesso a transporte, ao acesso, né, é muito mais menor. É muito interessante, Mário. Muito interessante isso que você está colocando, porque essa questão pode aparecer amanhã para a professora Maria, essa relação da cidade com o rural. Agora, eu estou muito curioso por duas questões. Uma é que tem a ver com a pergunta do professor Tiago Marques, que está na sala. A pergunta dele, né, quer dizer, em meio ao professor fazer tudo, desde matricular até fazer o aluno de fato aprender, eu queria saber o seguinte, quer dizer, por meio da pergunta dele, eu queria que você pensasse com a gente o seguinte, o currículo, sou eu que crio esse currículo. Eu sei que o currículo da educação de adultos está pautado mais em língua portuguesa e matemática. A gente sabe também que agora inclui-se no currículo a cultura local, mas eu queria saber se realmente a gente está falando de um currículo pautado somente nessas duas grandes áreas e na cultura local, ou se tem outras coisas. E uma pergunta que eu estou muito curioso, quantos medicais o professor recebe? Porque a gente não sabe, eu vou fazer um cálculo aqui dos medicais enquanto você estiver falando, para eu poder converter isso para real. Mas, em média, quantos medicais o professor recebe? O professor Zeca falou, mas eu devo ter anotado aqui, mas não vou me recordar. Enquanto você fala, não repare, mas eu vou colocar as imagens, tá bom? Zeca, então, currículo e salário. Vamos lá, você ficou rico dando aula? Quanto se recebe para dar aula? A fazer rir, professor Luiz, está certo. Eu não fiquei rico, se bem que eu queria ficar rico dando aulas, mas não fiquei, infelizmente. Então, relativamente à sua questão, que a resposta é muito breve, nós recebemos 650 meticais, né? Que era o valor que nós recebemos na época, e aquela outra questão, né, anterior que um outro professor fez, queria saber se... Professor Luiz? Professor Luiz? Oi, Mária, porque eu estou tentando inserir a imagem. Eu estou te ouvindo. Então você fala, desculpa, quantos medicais? Desculpa, porque passou, quantos medicais? 650 meticais. Quanto? 650. Certo. Então, e a outra pergunta foi em cima do currículo. Se o professor, então, é ele quem escolhe o que vai ser trabalhado, se é ele quem, então, propõe o que vai ser estudado, ou se realmente eu estou falando de língua portuguesa e matemática e cultura local, ou tem outras áreas do conhecimento. Geralmente, o currículo, quem faz é o Ministério, não é? Mas tem uma coisa muito engraçada que acontece. Eu fiz menção aqui de que, para o meu caso específico, para participar e dar aula na educação de adulto, eu não tive formação específica.
A sorte minha é que eu já estava a fazer o ensino superior, não é? Na Universidade Pedagógica. Eu já tinha noções de metodologia, tinha noções de didática, não é? E outros contextos de lecionação. Mas a única coisa que o Ministério oferece é um instrumento, é um manual escolar para o professor, não é? O professor oferece, aliás, o Ministério oferece o livro, e este livro, ele não desenha questões metodológicas, quais são as metodologias que devem ser usadas. Este livro não faz questão dos objetivos, porque toda a educação e toda a formação deve ser orientada a certos objetivos. Olha, eu apenas imagino alguém que não tem a formação, só tem a 10ª classe, sabe ler, escrever e pode ensinar outro. Mas e tem ali um livro de matemática e português. Geralmente são esses livros. Eles dão matemática, português e ciências naturais. Isso. É um livro da editora Plural, não é isso, Mário? É um livro que vem literacia para alfabetizandos e para alfabetizadores. Certo. E tem mais outras coleções para a área do trabalho, para outras áreas. Dessa mesma editora. Exato. Então, respondendo à sua questão sobre a questão do currículo, quem faz o currículo, eu dizia que é o Ministério, mas o Ministério, a única forma que eles apresentam que são fazedores de currículo é apenas oferecendo este livro, esse manual ao professor. Mas eles, porque não capacitam os seus nesse caso, os formadores, não é? Porque os formadores não estão capacitados, porque os formadores são pessoas que não são ou não têm a supervisão específica. Aí fica difícil nós compreendermos se realmente se segue o currículo ou não, não é? Nós acabamos fazendo aquilo que apenas os livros dizem. Ou seja, é normal que um professor que esteja a dar aula em Caia, em Maromeu e em Xeringoma não estejam orientados ao mesmo objetivo, porque o livro não prevê aquilo que são as metas, não prevê os objetivos, não é? Então, colocava a questão de línguas, a questão de currículo local, se de alguma forma os professores acabam usando o currículo local para lecionar, né, nas suas aulas. Essa questão é uma questão que é muito importante, mas eu acho que para o professor saber integrar a questão do currículo local na sala de aula, ele primeiro tem que ser formado e informado, né, para saber o que é exatamente isso de currículo local. Se o professor ele não tem a formação para questões de currículo, dificilmente ele vai conseguir integrar. Tanto mais que no nosso país, que é Moçambique, é um país no mesmo, na mesma povoação ou no mesmo bairro onde as pessoas residem, nós temos pessoas de diferentes línguas, de diferentes culturas. Moçambique é um dos países em que a única maneira de as pessoas se comunicarem entre elas é usando o português. Ou a única maneira mais fácil, não a única maneira de comunicar. A única maneira mais fácil de comunicar é português, porque eu falo, meu dialeto chama-se Sena. E no meu bairro tem pessoas que falam Mandau, tem pessoas que falam Maquilimane, tem pessoas que falam diferentes línguas, mas estão no mesmo bairro e frequentamos a mesma sala de aula. O que acontece é que o professor, por não ter a formação específica para saber diferenciar essas questões culturais, ele acaba se vendo obrigado a usar apenas o português como sendo o meio necessário para transmitir aquilo que é o conhecimento. Ou seja, as questões culturais, as questões linguísticas, eles não são aproveitados, né, para o contexto da aprendizagem na sala de aula. O português é a língua mais usada na educação de adultos. Não é? Ótima colocação, porque essa questão ia aparecer na nossa conversa, né? Quer dizer, o grande desafio, imagino que seja realfabetizar as pessoas, né? Pensando que cada uma, né, ou cada grupo, né, já traz a sua língua local,
né, como você havia colocado, um grupo que fala a língua sena, outros que utilizam outras línguas locais, mas que chegando nessa escolaridade, quer dizer, nesse espaço em que se aprende a ler e escrever, a gente está falando da língua oficial, né? Então, eu imagino que seja um grande desafio, enfim, poder trabalhar meio que trazer para eles uma língua oficial e, ao mesmo tempo, ou descaracterizar o que já se traz de língua nacional, né, a que cada um pertence, ou então trabalhar adequando. Eu imagino que isso deva ser um grande desafio, ou esquecer ou adaptar. E aí, por exemplo, na classe em que você lecionou, qual foi o melhor caminho? Ou se não existia caminho, de fato era só a língua portuguesa? Perfeitamente. Eu pessoalmente usava essa língua portuguesa, porque não tinha como enquadrar outras línguas no contexto da aprendizagem, mesmo porque eu apenas falo Sena, e na minha sala de aula só tinha algumas pessoas que falavam Sena e outras, a maior parte falava outras línguas. Olha, professor Luiz, uma outra coisa muito engraçada que acontece é que no nosso país, atualmente, temos as línguas locais como sendo parte integrante da sala de aula, ou seja, o professor também tem de usar a língua local para lecionar as suas aulas. Mas o que acontece é que esses professores não foram formados para dar, quer dizer, para conseguirem dar, tendo em conta as línguas locais. Eu, por exemplo, eu sei falar na Sena, que é um dialeto local aqui, mas eu não sei escrever o Sena, porque é difícil eu dar aula em determinada língua sem que eu saiba escrever essa língua, não é? Hoje, o nosso ministério, ele diz que na sala de aula nós temos que enquadrar as línguas locais no contexto da sala de aula, mas nenhum professor foi formado para saber ler e escrever em línguas locais. Isso que é um desafio muito grande, não só para a educação de adulto, mas para todo, né, o sistema de educação primário, né, no nosso país. Então, o enquadramento da língua local ou do currículo local em Moçambique não significa exatamente usar a língua local. Provavelmente é usar o contexto do conteúdo. A única coisa que nós aproveitamos é o conteúdo local. É olhar para, por exemplo, se queremos dar a aula acerca de... No ensino primário, o objetivo do ensino primário, por exemplo, a língua portuguesa é saber ler e escrever, ensinar os alunos a saber ler e escrever, assim como na educação de adulto. Para a matemática, é ter noções básicas de contar, né, de somar, subtrair, enquanto que para as ciências naturais, é mais ou menos para saberem localizar lugares, não é? Conhecer o espaço onde vivem e o país onde vivem, não é? Então, nós queremos dar aula, por exemplo, acerca de rios predominantes, não é? Mas no nosso país, nós acabamos usando mais exemplo dos rios que estão perto, não é? Do lugar onde as pessoas vivem. Nós, se for para estudar acerca do mar, nós levamos as pessoas para o mar que aí nós temos, né, como exemplo, para que o estudante perceba do que realmente estamos falando. Quer dizer, o currículo local é aproveitado apenas desta maneira como conteúdo, mas linguisticamente falando acaba sendo difícil, o que deveria ser bom, só que a formação é que falta para o efeito. Perfeito, perfeito. Então, se o currículo local, né, é esse currículo que desafia o professor para trabalhar na sala de aula, e aí agora eu saio da questão da língua e parto para práticas culturais, o professor Mário. Primeiro, assim, uma questão que eu tenho estudado recentemente, que é a figura dos régulos. Para quem não entende o que é o régulo, acho que valeria a pena, de repente, uma explicação rápida sobre o régulo. Se, por favor, você puder fazer. Né? E depois é saber o seguinte, se essas culturas, no plural, né, elas conseguem, de alguma maneira, interagir com a sala de aula. Você já colocou a grande dificuldade que é, né? Mas quando eu penso nessas culturas, eu estou falando... enfim, das práticas das mulheres que engravidaram ainda jovens, eu falo do lobolo, eu falo dos rituais. Isso, de alguma maneira,
passa pela sala de aula, passa pelo conteúdo quando você vai lecionar? Tem espaço para isso? Então, régulo e práticas culturais. Olha, um desafio. Só isso aí já é uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado. Mas dá essa aula aí para a gente. Obrigado. Conseguiu? Conseguiu ouvir? Sou Mário? Sim, está ouvindo. Então, consegue falar com a gente essas duas coisas? Doutor Luiz? Essas duas situações? Consigo lhe ouvir? Consigo lhe ouvir? Sim, eu havia falado a respeito dos régulos, para você explicar um pouco para a gente sobre a figura dos régulos e como as manifestações da cultura local, elas aparecem, ou como você colocou, como um desafio, né? Isso, utilizá-la na sala de aula. Então, falar um pouquinho sobre essas culturas locais. Aí eu estou tentando meio que traduzir na minha cabeça essas culturas com esses adultos. Oi? Eu sou Mário? Sim, doutor Luiz. Ah, sim. E aí eu estou tentando traduzir essas culturas como sendo os rituais de casamento. Eu estou pensando aqui nos rituais em que a menina, né, a rapariga, né, ela passou em algum momento. Se isso, então, tem a ver com a sala de aula. E isso, é isso que eu queria saber. E sobre os régulos também, que me interessa muito. Um momento, já volto, professor Luiz. Então, gente, enquanto a gente entra nos comerciais, deixa eu falar um pouquinho que a figura dos régulos em Moçambique, em alguns outros países, eu vou também falar de Guiné-Bissau, os régulos são autoridades locais, são líderes comunitários, são líderes religiosos que, de alguma maneira, exercem uma influência, um poder sobre a comunidade local. E essa liderança, ela se dá, né, inicialmente, vamos pensar assim, ela se dá inicialmente por herança familiar, por uma linhagem familiar. Então, a gente está falando de uma herança espiritual que passa de pai para filho, de um avô que passa para o neto. E aí, Mário, já que você está me ouvindo, me corrija. Ao mesmo tempo, há uma relação em que essa autoridade ela também passa a ser um representante do Estado. Então, ela também fala em nome do Estado. E aí, professor Isabel, os demais pesquisadores, é o que eu tenho, Mário, lido para tentar discutir um pouco sobre a influência do régulo na participação escolar. Porque, ao mesmo tempo que ele fala como um líder da comunidade, aquele que tem voz, né, e que orienta pessoas, em que tem um comportamento, né, que as pessoas esperam, é a escuta, né, é o conselheiro da comunidade, ele também é um representante do Estado. Aí eu quero ouvir um pouco de você sobre essa questão do régulo e a influência deles na educação. E a outra questão que eu falei foi sobre essas culturas locais que aparecem também nessas regiões, principalmente nas regiões rurais, né? Talvez, não sei se tem tanta influência na cidade. Então, mais um pouquinho aí de professor Mário Cipriano. Desculpa se eu me alonguei na pergunta, ou na questão, né? Professor Mário. Oi, oi. Eu acho que ele caiu. Então, enquanto ele entra, é um pouco dessa questão que eu venho querendo ouvir. Até a professora Elza me ajudou muito em vários relatos de professores, pessoas que são do meio dela, né, que pudessem traduzir em palavras, né, e aí eu tenho algumas gravações em áudio, do que representa os régulos nesses locais. E aí eu vejo que, em parte, esses régulos, eles são figuras que, em parte, representam uma herança familiar, ancestral, espiritual, mas também são cooptados pelo Estado, cooptados a serem aqueles que representam o Estado.
Então, eles são aqueles que fazem parte das solenidades, como, por exemplo, a inauguração de uma ponte. Os régulos estão lá. Aquele que quer passar para os seus governantes os interesses locais das comunidades. Então, é uma influência muito importante. E, ao mesmo tempo, tem essa questão cultural que passa bem perto. É o conselheiro espiritual, é aquele que, por exemplo, nas regiões ou nos períodos, né, em que não se chove, é aquele que tem a capacidade de liderar os ritos para que chova, para que a agricultura floresça melhor e que traga alimentos para a mesa. Então, tem uma questão que é muito forte: cultura e, ao mesmo tempo, Estado. E eu estou torcendo para que o Mário volte para nos falar sobre isso, porque talvez assim o chão da escola traduza um pouco melhor sobre essas influências, né, que estão bem pertinho. Num dos depoimentos, e aí alguns deles, mas um deles, diz exatamente isso, que o régulo, ele influencia sim a fazer com que os pais, eles orientem os filhos sobre a importância da escola. Armando está aí, Armando Domingos, se quiser falar, por favor. O régulo também, é aquele que influencia para que frequente a escola. Então, isso é muito interessante entender um pouco dessa participação. Armando, quer comentar alguma coisa? Sim, eu posso comentar alguma coisa em torno Por favor, da fique à função de vontade. régulo? Armando, você se apresenta um pouquinho para a gente? Quem é o professor Armando? Sim. Eu sou docente da Universidade de Licungo. Neste caso, esta mesma universidade foi, digamos, reestruturada da antiga Universidade Pedagógica, Delegação da Beira. Então, eu queria comentar um pouco em torno da postura de régulo cá em Moçambique. Perfeito, obrigado. Olhando para a abordagem do professor Luiz, concordo plenamente. Aqui em Moçambique, o régulo tem uma função relevante que influencia, digamos, as pessoas, tanto na arena espiritual, como também nas decisões sociais, políticas do nosso país. Como bem disse o professor Luiz, de que mesmo quando a sociedade está a enfrentar dificuldades severas, por exemplo, em torno de, por exemplo, a chuva não caia, então a população recorre ao líder comunitário, neste caso o régulo, para que ele possa invocar os espíritos, não é? Para que a chuva caia. Mesmo também quando há problemas espirituais, feitiçaria, por aí em diante, na comunidade, neste caso esse problema que apoquenta a sociedade, as pessoas sempre recorrem ao régulo. Neste caso, o governo moçambicano respeita, digamos, a postura de régulo. Neste caso, temos ali uma função específica em que o régulo exerce. Mesmo quando há inauguração, como bem disse, os régulos são convidados porque eles detêm de um poder tanto espiritual assim como outros poderes. Por exemplo, aqui em Moçambique tem acontecido vários mistérios. Por exemplo, se um governo, por exemplo, vamos lá, um governador sai para, digamos, desloca-se para fazer uma missão num determinado posto administrativo, se não respeita os princípios do régulo daquela comunidade, até que se, por exemplo, estaciona a viatura, então, a partir do momento em que ele vai, ou depois de terminar a sua função, aquelas viaturas podem não funcionar. Então, por tradição daquela determinada sociedade. Então, a razão pela qual o régulo cá em Moçambique tem um poder muito maior. Então, o governo em si respeita essa postura de régulo. Não sei se pude esclarecer.
Muito obrigado, professor Armando, muito obrigado. Não, e tem a ver diretamente com as dissertações, né? E eu tenho lido, agora eu tô lendo uma tese de uma estudante da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em que ela também se debruçou para discutir a questão dos régulos. E então tem sido muito rico poder conhecer um pouco mais sobre essa representatividade aí que se faz por meio dessa pessoa. E o professor Mário entrou e eu acho que ele tornou a cair, porque ele estava na sala. Então, professor Armando, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado mesmo, porque a sua fala nos ajuda aí a cada vez mais entender sobre a presença dos régulos. E aí vai ao encontro do que eu tenho lido, sim. Agora eu vou aguardar um pouquinho só o professor Mário, porque ele conseguiu voltar e caiu de novo. Agora, uma outra questão que eu preciso também, e aí pensar também com ele a respeito dessas práticas culturais, né? Se elas, de alguma maneira, elas passam por essas aulas, por esses encontros que são promovidos nas salas de aula. A professora Elza conseguiu conversar com os alunos e voltar para a nossa live. A professora Elza, o professor Mário caiu e a gente está aguardando ele conseguir voltar. Opa, Moçambique tem muito problema de internet. Eu espero que ele consiga entrar. Pois é. Ele tinha caído, voltou, e aí agora caiu de novo. Professor Luiz Carlos, Sim, Isabel. pois Não, eu Isabel. fiquei pensando aqui também, né, sobre essa questão dos régulos, né? Se são autoridades locais nas suas comunidades, provavelmente existe uma influência, né, em relação à organização curricular. Eu fiquei pensando, por mais que o governo, o Ministério da Educação, né, de Moçambique, faça o encaminhamento de algum material, como de disciplinas, né, de matemática, língua portuguesa, que devam ser obrigatoriamente trabalhadas, então, eu creio, né, que deva haver alguma influência, menção, não sei, referência, né, a esta autoridade local e a como ela desenvolve seu trabalho nas comunidades, né? Porque, assim, de que forma o professor ele poderia desenvolver o seu trabalho e, ao mesmo tempo, respeitar esta autoridade local, né, que é o régulo. Porque, assim, se questiona, bom, se o professor ele foi para as comunidades em busca de alunos para abrir as suas turmas, certamente que ele também passou por uma conversa, por um diálogo com o líder local, né, para poder abrir a turma. Então, acho que ele talvez deva se referendar, mencionar o trabalho ou trabalhar sob orientação desse líder também, né? Ou será que estou equivocada? Não, eu imagino que sim, Elza, que está na sala, pode até, se quiser, pelo menos só em áudio, se quiser participar, porque eu me lembro que eu acho que foi a própria professora Elza que me disse isso, ou os outros áudios das pessoas que participaram dessa questão da pergunta sobre o régulo, que uma disse que para que as turmas aconteçam, precisa da autorização do régulo, para que essas turmas sejam abertas nesses espaços em que tem um régulo como líder na comunidade local. Então, essa influência não é pequena, né? É uma influência bem significativa. E aí sim, a questão é até que ponto essa influência ela contribui na sala de aula, né? Ela aparece na prática da sala de aula ou não. Né? Aí é que fica a questão. O Mário está me dizendo que está com dificuldade, que a bateria dele acabou. Oh, que pena. Eu não sei se o professor Armando está na sala e diz assim, peço ao professor Armando para terminar, porque ele tem muitas experiências nesse assunto. Certo.
É porque eu me recordo que quando eu estava participando do programa Alfabetização Solidária, né? Sempre que nós íamos fazer o processo de seleção para alfabetizador nas comunidades, a gente tinha essa dificuldade de encontrar a pessoa para ser o professor alfabetizador, né? Porque a comunidade, na maioria das vezes, queria indicar quem era o professor que iria dar aula na sua comunidade. E quando uma pessoa externa à comunidade tentava abrir turma e Ótimo, até Mário, mesmo voltou. desenvolver. Pronto, pois eu vou deixar ele falar então, Não, certo? não, pode concluir, não, conclui. Não, Imagina. e aí eu só concluo rápido. Nem sempre eles aceitavam uma pessoa externa à comunidade para ser o professor alfabetizador, né? Então, aí para ver como realmente existe essa influência, né, de escolha do professor e também a permissão, a autorização para que essa pessoa possa desenvolver suas atividades enquanto educador. Não é? Perfeito. Pronto, Professor obrigada. Mário, que bom tê-lo de volta. Nós já estamos acabando. Já estamos acabando. Enquanto a sua bateria ainda dura aí, né? Eu Porque eu acho que a bateria gostaria. tinha acabado e deve estar carregando enquanto isso, né? O áudio. Olha, Luiz, eu gostaria de. Áudio, Mário. Professor Mário, áudio, seu microfone. Professora Elza, enquanto Mário. Mário, o teu microfone. Professora Elza, pode falar, pode falar. Sim, eu estava dizendo Eu vou antes o que escrever. estava falando a professora Isabel, se o régulo influenciava ou não influenciava. Claro, nós sabemos que em Moçambique o régulo é um líder tradicional, não é? Alguém que tem poder na sua comunidade. Nada pode acontecer, algo naquela comunidade, sem o seu conhecimento, não é? Ele precisa ter conhecimento e ele precisa de autorizar. E tem mais gente, tem os valores culturais. Quando ele é imposto a uma determinada atividade, até faz, invoca os espíritos para ser aceito em qualquer projeto que seja. Se é de construção de uma escola, se é de abertura de uma escola, sempre existe uma cerimônia tradicional que aquele o régulo tem que fazer. Claro que para acontecer aquilo, o régulo é que organiza um espaço para poder acontecer o processo de ensino-aprendizagem, por exemplo, de educação de adulto. Ele tem que ter conhecimento, mas quando é algo que vem do governo para lá, ele tem que ter conhecimento, mas ele não tem o poder de proibir. Mas, se o governo for para lá ir implementar seu conhecimento, ele pode impedir, sim, senhor. No território dele, ninguém pode entrar sem que ele tenha conhecimento. Entendi, Elza, olha. E ao mesmo tempo, esse poder entra também na sala de aula? Quando eu digo na sala de aula, entra na prática do professor? Não. Ele não tem muito poder assim de influenciar ou escolher um professor, mas quando são esses de educação de adulto, sim, senhor, porque é um voluntário daquela comunidade. Se tiver uma conduta duvidosa, uma conduta não aceita daquela comunidade, ele diz que este não serve. Porque se você lhe pôr em frente, não irá ter nenhum aluno porque ele conhece o comportamento daquele sujeito. Então, esse ele vai advertir que não terá ninguém, porque o líder comunitário, o régulo, ele tem o poder de mobilizar a sua população para poder aderir a uma determinada atividade. E também tem o poder de desmotivar que ninguém vá participar naquela atividade. Se ele for desobedecido, também ele pode inviabilizar, não é? Ele pode inviabilizar, porque ele diz que este professor, por exemplo, não serve, tem que ser ouvido. Até mesmo assim do ensino normal das escolas primárias e secundárias. Se houver também um professor de conduta duvidosa, um professor que gosta de assediar, se o régulo descobre, ele fala diretamente, ele tem o poder de sancionar, que aquele professor, naquele regulado dele, naquela escola de regulado dele, não pode estar lá. O governo deve lhe ouvir,
deve retirar. Apesar de que ele Professora Elza? Professora Elza? Perdemos o áudio. Aliás, eu acho que ela... Não, ela continua conosco, só o áudio que não está saindo. Vocês me ouvem? Aqui sim, Luiz. Ouve? Então, realmente é o áudio dela que não está agora favorecendo para ouvi-la. Professora Elza? Perdemos o áudio. não Elza, o teu áudio não está saindo. Pois é, professor Plínio, eu vou também fazer exatamente isso, que já nos cabe, até por conta do tempo. Então, por conta do tempo, né, e também das nossas fragilidades aí tecnológicas... no seio do governo, mas pode... Ela continua falando, professor Luiz. Eu acho que ela nos deu por conta, que nós não estamos a escutando. Pois é. Olha, ela caiu. Não, ela caiu. Então, gente, é o seguinte. Amanhã eu combinei com a Maria que a gente conseguisse, então, conversar, né, sobre também a experiência dela. Professora Elza, foi ótima a sua fala até um determinado trecho que a gente não conseguiu mais ouvir. E aí eu não sei até o ponto exato, mas de qualquer forma, eu vou me despedir e agradecer, né, pela participação de todos aqui, porque eu considero essa live uma das ricas, dentre tantas outras. Essa foi uma muito rica, porque a gente percebe, né, o quanto há de interesse e, ao mesmo tempo, de curiosidade para conhecer ainda mais a sala de aula, né? Quer dizer, essa base que nos diz que a educação de adultos ela é possível ou não, ela transforma ou não. Então, compreender essa prática da sala de aula com quem está, né, desenvolvendo aí essas ações, enfim, o professor e todo o conjunto pedagógico, né, mas hoje, em particular, o professor, nos fortalece cada vez mais a continuar estudando, produzindo, pesquisando. Então, eu quero agradecer demais, né, ao professor Mário, que, infelizmente, a questão tecnológica impediu que ele permanecesse. Agradecer a professora Elza, que está tão distante, que, ao mesmo tempo, tão próxima da gente, e que participou, também nos dando aí toda a sua contribuição. Ao professor Armando, também, que, de longe, conseguiu nos apoiar nesse trabalho de hoje. A professora Isabel, ao professor Plínio, a todos os convidados, né? Luciana, Cleidiana, Flávio, que estava aí, e todos que puderam, né, acompanhar, com dificuldade ou não, mas que conseguiram caminhar conosco. Então, fica o convite, eu vou preparar uma sala para amanhã conversar com a Maria. A Maria é uma técnica distrital que também faz um trabalho junto à educação de adultos que pode contribuir bastante com a pesquisa, com o que a gente já vem discutindo, tá certo? Meu muito obrigado. Quero deixar aqui, né, os meus sinceros agradecimentos, principalmente aos que, infelizmente, caíram, né, tecnologicamente falando, mas que eu agradeço demais, tá certo? Então, muito obrigado e até a próxima. Muito provavelmente até amanhã. E na próxima semana, só para vocês saberem, na próxima semana eu estarei com o professor Leonel, que foi um estudante da Unilab, é um guinense, que produziu um livro que conta sobre o sistema de ensino em Guiné-Bissau. Então, por conta do livro, do trabalho que ele vem realizando, eu pedi para que ele, então, conversasse com a gente sobre o sistema de educação de Guiné-Bissau,
Então, está feito o convite, eu vou divulgar também, mas já de antemão, a todos que quiserem participar, na próxima quinta-feira também, às 14 horas. Tá certo? Meu muito obrigado e tudo de melhor para todos nós. Obrigado. Tiago também, Tiago, eu devo ter falado o seu nome, mas se eu não falei, mais uma vez reforço aqui os meus sinceros agradecimentos. Sem problemas, Luiz. Fala para ele, não esquece